Olá, gente, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a lição de número 11, que tem como título O Espírito Santo e os Dons. O nosso texto bíblico básico está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 até o versículo de número 11. Nesse texto bíblico, Paulo discorre a respeito dos dons espirituais. Em 1 Pedro 4:10 está o nosso texto áureo, que nos diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Os dons espirituais estão à disposição da igreja e à disposição dos seus membros. São dons que pertencem ao Espírito Santo e eles são concedidos para a edificação desta igreja, para que essa igreja realize a sua missão. E nesse texto áureo, o apóstolo Pedro, ele é claro em dizer: cada um administre o seu dom como recebeu. Nós recebemos os dons espirituais por intermédio do Espírito Santo. Então nós precisamos exercitá-los dentro da forma em que eles foram recebidos, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O recebimento dos dons espirituais para o seu exercício no meio da igreja é fruto da graça multiforme de Deus. Se formos definir aqui juntos o que significam os dons espirituais, diríamos que os dons espirituais são dotações de poder recebidos do Espírito Santo. O Espírito Santo concede dons à igreja no sentido de que ela possa levar a mensagem de salvação, a mensagem de Cristo ao mundo, de uma maneira triunfante. Nesse texto de Paulo, de 1 aos Coríntios, capítulo 12, ele situa os dons espirituais em três categorias: os dons de revelação, os dons de inspiração e os dons de poder. Os dons de revelação são três: o dom da sabedoria, o dom do conhecimento e o dom do discernimento dos espíritos. O dom da sabedoria é essa dotação de poder e de graça concedido pelo Espírito Santo ao homem para que ele se conduza de uma maneira sábia entre os homens. Logicamente que há também uma relação íntima, uma compreensão das Escrituras Sagradas, principalmente dos seus textos mais complexos, mais difíceis. A esse tipo de pessoa, Deus concedeu uma grande capacidade de observação e de análise em relação ao texto bíblico. E esta pessoa dotada do dom de sabedoria, ele é capaz de ter um entendimento num nível maior e ele é capaz de aplicar esse entendimento de forma prática às questões do seu dia a dia e do dia a dia das pessoas. Esse dom, ele abre a lista dos dons espirituais por conta da sua importância. Sem o dom da sabedoria, o exercício dos demais dons pode resultar em grande desperdício e até escândalos. Por isso, o dom da sabedoria, ele funciona como um catalisador, como um orientador em relação aos demais dons. O segundo dom de revelação é o dom do conhecimento. Nós temos várias passagens bíblicas que ilustram o dom do conhecimento. Quando nós falamos dele, nós não estamos falando de conhecimento natural. Nós não estamos falando de premonição. Nós não estamos falando de adivinhação. Nós não estamos falando do conhecimento que é fruto da atividade acadêmica. Nós estamos falando de um conhecimento que Deus concede a alguém que está, vamos dizer assim,
como escondido das demais pessoas. É um conhecimento que está latente na pessoa do Espírito Santo e que é concedido a alguém. O dom do conhecimento é uma dotação de graça e de poder que Deus dá a algumas pessoas, tanto na interpretação dos textos sagrados, quanto na sua aplicação na vida das pessoas. O terceiro dom dentro dessa classificação é o dom do discernimento dos espíritos. Esse é um dom essencial na igreja. É o dom do discernimento dos espíritos que nos capacita a identificar a origem das manifestações espirituais. Nem toda manifestação é essencialmente uma manifestação espiritual. Existem manifestações que são de demônios, de espíritos malignos, de Satanás. Existem manifestações que são resultantes da operação do próprio homem, do seu eu. Mas existem as manifestações espirituais. O dom do discernimento dos espíritos é que nos habilitará a fazer a diferença entre uma coisa e outra. Existe uma passagem muito ilustrativa no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 16. Havia uma menina com espírito de adivinhação. E por onde Paulo e Silas e os seus seguidores iam, essa menina dizia: estes são Paulo e Silas, servos do Deus Altíssimo. Isso aconteceu por vários dias e de repente Paulo, incomodado com aquela situação, teve uma revelação a respeito da origem daquela manifestação. E então ele repreende, ele expulsa aquele espírito maligno que estava naquela menina. Isso trouxe grande confusão porque algumas pessoas ganhavam muito dinheiro com o trabalho daquela menina possuída por um espírito maligno. Mas todo mundo aclamava aquela menina como alguém especial, como se aquilo fosse uma manifestação espiritual. Porém, o discernimento dos espíritos nos permite exatamente isso, identificar a procedência daquela manifestação. Vem realmente da parte de Deus? A segunda classificação são os dons de inspiração. Os dons de inspiração também são 3: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O dom da profecia é um dom do Espírito Santo. Logicamente que algumas pessoas o exercem de uma maneira errada. Muitas vezes profecias que não vêm da parte de Deus são entregues a pessoas como se viessem da parte de Deus. Há necessidade aí do dom do discernimento dos espíritos. O homem pode profetizar de si mesmo, não é? Mas Deus fala ao nosso coração. Deus pode usar alguém com um dom profético para nos exortar, edificar e consolar. Profetizar é falar ao outro em nome de Deus. É entregar mensagens ao homem movido pelo Espírito Santo, que dirige aquele que exercita o dom da profecia na mensagem que ele vai entregar. O segundo dom dentro dessa classificação de dons de inspiração é o de variedade de línguas. Esse dom, ele está conectado com o batismo no Espírito Santo. Os dons anteriores, eles não estão necessariamente ligados. A pessoa não necessita ser batizado com o Espírito Santo. Por exemplo, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom do discernimento dos espíritos, ele já era exercitado, ele já estava presente nos personagens do Antigo Testamento. Mas o batismo com o Espírito Santo ocorre em Atos capítulo 2. Antes de Atos capítulo 2, haviam homens sábios, por exemplo, Salomão, Josué, José. Haviam pessoas que tinham o dom do conhecimento, o dom de discernimento dos espíritos, o dom da fé. Mas o dom da variedade de línguas tem como pré-requisito que a pessoa seja batizada no Espírito Santo.
Lá em Atos, capítulo 2, eles receberam o batismo e falaram em outras línguas. Em Atos 9, na casa de Cornélio, depois de evangelizar aquela família, Pedro ora com eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo, falam em outras línguas. Em Atos capítulo 19, entre os efésios, depois de orar, Paulo impondo as mãos sobre eles ora e eles recebem o dom, eles recebem o batismo no Espírito Santo e falam em outras línguas. Lá em Atos capítulo 2, aquelas pessoas falaram dois tipos diferentes de línguas. Falaram glossa e dialectos. Dialectos designa uma língua falada naquela época. É tanto que pessoas de 17 nações disseram, não são esses homens galileus, como é que, simples pescadores, como é que os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Porque eles falaram dialectos e falaram também glossa. Glossa é uma língua totalmente desconhecida, que necessita de um outro dom, o dom da interpretação das línguas. Nessa classificação de dons de inspiração, nós temos, repetindo, o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. Paulo disse que preferia falar uma palavra na sua própria língua do que 1000 em outras línguas. Ele disse que aquele que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. E para que o indouto diga amém, é preciso haver interpretação. Isso significa que, assim como Deus concede o dom da profecia, o dom da variedade de línguas, Ele também concede o dom da interpretação dessas línguas para que o ouvinte seja edificado, para que a vida do ouvinte seja movida, seja transformada por intermédio dessa mensagem. A terceira classificação dos dons espirituais são os dons de poder. E eles são também 3. Fé sobrenatural, dons de curar e operação de milagres. Esses dons são essenciais para a igreja. Elias no Carmelo deu uma grande demonstração de possuir, de exercitar o dom da fé. Eliseu e Geazi na guerra contra os assírios dão uma grande demonstração do dom da fé. Mas tem também os dons de curar. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não há enfermidade que possa limitar o poder de operação do Espírito Santo. E Ele concede dons a pessoas para que elas orem pelos enfermos e esses enfermos sejam curados. E por último, o dom da operação de sinais e milagres. Nós cremos em milagres. Não dá para excluí-los da Bíblia. A Bíblia se tornaria um livro incompreensível se tirássemos dela todas as suas manifestações, todas as suas manifestações poderosas que nós conceituamos como milagre. Milagre é aquilo que está além do mundo físico, está além da compreensão humana, está além da ciência, está além de todo o conhecimento. Nosso Deus continua operando grandes sinais e grandes maravilhas na atualidade, porque nós cremos que os dons espirituais, eles não ficaram restritos ao tempo dos apóstolos. Nós cremos na atualidade, na contemporaneidade dos dons espirituais. Eles são para a igreja de hoje. Eles são para cada um de nós individualmente. Chegamos ao final dessa aula. Que Deus te abençoe de uma forma especial e poderosa. Até o nosso próximo encontro.